Olá, pessoal! Bem-vindos ao Equilíbrio Emocional na Prática. E hoje nós estamos reunidas para gravar um vídeo aqui para vocês sobre um livro muito interessante, principalmente que vai nos ajudar no processo de autoconhecimento, de práticas para o nosso dia a dia, que vai ajudar no nosso relacionamento, enfim. Um livro maravilhoso que, como a Lari mostrou, é o livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz. E esse livro, gente, ele é com base numa filosofia mexicana, que é a filosofia tolteca, que é a filosofia dos antepassados dele. O Dom Miguel, ele era médico, né? E ele era uma pessoa que ele tinha se afastado muito das tradições aí dos antepassados dele, mas ele acabou passando por uma situação na vida, né? Que acabou fazendo com que ele voltasse para as raízes dele. E por que eu estou falando isso? Recentemente a gente teve uma palestra aqui na universidade e na palestra foi dito que nós sempre procuramos soluções para um problema ou para atender uma necessidade. E a gente pode observar que essa questão do autoconhecimento, ela tem muito a ver com isso. Geralmente, quando a gente chega no autoconhecimento, é porque a gente está passando por um problema ou então é para atender uma necessidade. E com o Dom Miguel Ruiz não foi diferente. Foi assim que ele escreveu esse livro que é simplesmente maravilhoso. E aí o livro, como a Laura falou, ele vem trazendo a filosofia tópica, né? E os quatro compromissos, ele vem trazendo justamente para ilustrar, eles utilizam como se a nossa mente ela fosse um grande nevoeiro, assim, né? E a gente tivesse tudo embaçado. Então, a gente não consegue ter uma visão ampla, uma visão nítida das coisas, digamos assim, das situações como elas são na nossa vida. E à medida que a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, trabalhando essas práticas no nosso dia a dia, assumindo esses compromissos conosco e com os outros, né, ao nosso redor, a gente vai como dispersando essas nuvens e limpando assim essa imagem, trazendo cada vez mais nitidez para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. E o Miguel, ele costuma... não sei se vocês vão ouvir, então não consigo passando. Mas enfim, vamos lá. O Dom Miguel, ele fala muito no livro sobre o sonho, né? Ele diz que todos nós estamos sonhando. Por quê? Porque ele diz que quando a gente vem para esse mundo, nós chegamos aqui com uma folha em branco, né? Criancinhas, a gente não sabe sobre nada. E aí os nossos pais, os nossos professores, a sociedade vem nos ensinando o que é cada coisa. Então, ele diz que a gente não escolhe a nossa religião, a gente não escolhe a nossa escola, a gente não escolhe o que a gente quer aprender ou não, nos é passado. E a gente acaba aceitando ou fazendo um compromisso com aquilo que nos é passado e vai levando isso por toda a vida, que seriam as crenças aí, os paradigmas que a gente vai trazendo dos nossos familiares, dos ambientes onde nós estamos inseridos. Mas que tudo isso, para ele, né, segundo ele, tudo isso não passa de um sonho. Por quê? Porque nada é absoluto. Então, são crenças que você compra dos seus pais, que você compra das pessoas que estão ao seu redor, dos seus professores. Crença, a gente não está falando sobre religião, não. A gente está falando crença sobre tudo. É crença sobre trabalho, sobre como se portar, sobre o que vestir, sobre o que comer. Tudo isso são crenças, né? Tudo isso são paradigmas. Crenças sobre até onde vai, até onde você pode ir, né? Que seria as crenças sobre sua limitação enquanto pessoa. Isso vem muito do que as pessoas te falam. Então, se você está num ambiente onde as pessoas elas acham que elas não vão conseguir determinada coisa na vida, elas te passam que ninguém consegue. Por exemplo, se você é de uma família mais humilde, o que é que acontece? Nos é passado que é muito difícil conseguir, que é rico, é já quem nasce rico, né? E para a pessoa construir aí o seu patrimônio. Então, passam a ideia de que é algo muito difícil. Isso é o quê? É uma crença. Mas você não precisa comprar essa crença. Por que essa crença ela não é uma verdade absoluta? Porque muitas pessoas que nasceram em famílias mais humildes, em famílias menos abastadas, conseguiram realmente chegar num nível de riqueza assim, muito alto. Então, assim, não é uma verdade absoluta, é uma questão relativa. Só que se você compra essa crença para você, esse paradigma para você, você vai acreditando nele. E eu tô falando na questão do dinheiro, porque é assim, o mais comum mesmo, assim, que a gente observa, mas isso vale para tudo, isso vale para relacionamentos, por exemplo. Nenhum homem presta.
Então, se você vai sendo criado, ouvindo falando que relacionamentos são difíceis, que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta, e você compra esse compromisso, você acaba acreditando nele, vai ser muito mais difícil para você conseguir se relacionar. Por quê? Porque você já entra no relacionamento achando que ninguém presta. Então, assim, o Dom Miguel, ele traz-nos atenção, vem trazendo atenção no livro justamente, que tudo isso são sonhos. Por quê? Sonhos não são reais. A gente compra a ideia de que eles são, mas eles realmente não são. Isso. E a gente vai assumindo esses compromissos, né? Então, como a Lari falou, seja em trabalho, em relacionamento, isso vai formando a nossa personalidade, criando o nosso próprio sonho e formando, como o livro fala, de uma forma de adestramento, uma forma de condicionamento, né? Então, todos nós somos condicionados a compromissos, a ideias, né? De acordo com o nosso crescimento, com as pessoas que a gente conviveu, com as crenças dessas pessoas, que elas absorveram isso das crenças de outras pessoas e de outras pessoas. Então, isso cria uma corrente e que vai se perpetuando, digamos assim, né? E cada um vai assumindo esses compromissos, vai assumindo para si. E aí, justamente, esse momento da gente revisar quais os compromissos a gente tem assumido até aqui, né? Quais compromissos eles são realmente viáveis de a gente manter na nossa vida e quais não. Quais realmente nos traz benefícios ou não. Com uma observação um pouco mais neutra, uma observação um pouco fora ali do olhar do outro, né? É bem uma crítica, digamos assim, a essa coisa que vai se perpetuando e meio um trem descarrilhado, assim, sabe? Não tem um questionamento, não tem uma análise. Eles simplesmente vão entrando na gente. E são de formas realmente cotidianas, né? Não precisa ser algo muito grande ou um evento muito impactuoso para poder a gente realmente a gente assumir esse compromisso. Acontece de forma cotidiana, a gente vai aceitando as coisas que a gente vai vendo com base em todas as outras coisas também que a gente já absorveu, que a gente já assumiu como verdade, né? E aí vem como nossos compromissos. E assim, interessante o que a Martinha falou, porque na programação neurolinguística a gente aprende que o quê? Para reprogramar a mente tem duas formas. Ou através de uma emoção muito forte, né? Que até a forma que os traumas eles são adquiridos. Ou você cria um trauma geralmente por uma emoção muito forte, né? Uma emoção muito forte diante de uma situação, da forma como você percebe a situação, aí você criou aquela emoção muito forte e aquilo vira um trauma. Mas a reprogramação mental, a forma como a gente aprende, é um pouco parecida. Por quê? Porque a gente pode aprender por uma emoção muito forte ou então pela repetição. Em geral, o mais comum é que a gente aprenda pela repetição, que é aquilo que a gente vai ouvindo no nosso dia a dia, como a Martinha falou, a gente vai, né, absorvendo, a gente só vai absorvendo. Então, sabe aquelas frases que a nossa família fala muito? Aquelas frases lá se tornam uma crença pra gente. Por quê? Porque você está ali ouvindo ano após ano, dia após dia, mês após mês. Isso é uma forma de reprogramação mental. E com o tempo, isso vai ditando a sua vida. Só que a gente está inconsciente, a gente nem percebe que isso está realmente nos afetando de alguma forma. E assim, o Dom Miguel, ele chama esse mundo dos sonhos, né, de mitote. Para os maias, né, era mitote. Já para a Índia, na Índia chama de mundo de Maia, né, que é esse mundo de ilusão. Está passando por todas as coisas que não precisava. Não precisava porque não é seu realmente. Você apenas comprou aquele fato. Se tornou seu porque você realmente trouxe para si, porque você aceitou como um compromisso. Mas não é de fato seu, por quê? Porque você pode deixar a qualquer momento. Então, dando essa introdução, tem mais alguma coisa para falar, Alexandre, de introdução? Então, dando essa introdução, a gente gostaria de falar quais são os 4 compromissos para vocês. Então, vamos lá.